eu vou ouvir. Se eu ouvir, eu vou praticar. Se eu praticar, eu vou ter a promessa da minha vida. Amém? Eu preciso ser consciente disso. Há uma necessidade de eu colocar a minha fé para fora. É que nem um exército, né? Muitas vezes dou exemplo disso. Um soldado, por exemplo, que deserta o seu local de batalha. A gente já falou sobre isso aqui. Ele sai daqui, ele deserta e deixa os outros na mão. Ele é um bom soldado? Nunca foi. E nunca será. A não ser, é claro, que ele passe uma grande luta, batalha, quem sabe, né? Apanha bastante na vida para daí ele se tornar um bom soldado. Você tem um ponto, você tem um posto, você tem um local ao qual Deus te chamou. Por exemplo, Ele te chamou para uma igreja, Ele te deu um pastor que tem fé e ousadia. Ele te deu um pastor que já saiu do zero e conseguiu conquistas. Por que zero? Porque a gente começou aqui do zero. Ele te deu um pastor que acredita, que ora, que abençoa a sua vida, que intercede por você, que lhe incentiva, lhe ensina. Um pastor que vive rodando a manivela, né? Para te dar gás aí, para você andar, pra você ir, né? Tem hora que tem que dar uns empurrão, né? Tem hora um safanão, né? Para acordar. Mas tudo bem, você tem tudo isso. Por que será que Deus te colocou aqui? Já pensou nisso? Por que será que Deus te deu um pastor como eu? Por que Deus colocou um pastor de fé, de ousadia, como eu? Tenho minhas falhas? Tenho, como todo ser humano. Mas na parte de fé e ousadia, isso eu tenho e muito. E eu sempre tive, desde que eu comecei no Evangelho. Desde garoto, quando eu comecei, fui para Jesus, me desviei, quando eu voltei, eu continuei na mesma fé que eu tinha aprendido no começo. Fé e ousadia. Confiança e certeza. Determinação e conquista. Tudo isso eu aprendi. Tudo com juízo, não com loucura. Vou dar tudo que eu tenho na vida, como alguns nos ensinam, e com isso eu vou crescer. E um monte de gente passa fome um dia e até não está nas igrejas por causa disso. Então esse não é o caminho. Mas sempre com inteligência, com sabedoria. Eu tenho que fazer a minha parte? Sim, tenho. Agora eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter ousadia. O que Deus se agrada e muito, você sabe disso, eu falei isso aqui esses dias, sobre o Salomão, que ele recebeu de Deus sabedoria, e recebeu o elogio de Deus por ter pedido sabedoria. Então Deus, ele se agrada de pessoas sábias. Ele tem alegria em quem usa a sabedoria. Sabedoria dele, dada por ele. Amém? Ele tem falado com você, acredito eu, ele tem olhado para você e falado com você, principalmente em relação à vida, não na situação que você está vivendo hoje. Eu não sei como é que você está, não sei se você está muito bem, se você está meio na batalha, ou se você está quase pedindo arrego. Eu não sei como é que você está. Mas uma coisa eu sei, o Senhor, ele está te olhando como uma pessoa de uma boa posição. O Senhor, ele está te vendo como uma pessoa que não está embaixo, que está por cima. É assim que o Senhor está te vendo. Por que eu digo isso? Pelas palavras que Ele tem nos ensinado, pelas mensagens que Ele nos tem dado. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você quer estar nessa posição? Sim. Você tem certeza? Um soldado de cabisbaixo chega nessa posição? Um soldado que, nossa, muito bom, né? Chega lá, vai ser bom, aleluia, pastor. Vai chegar lá? Não vai. Se você não tiver fé e não tiver ousadia, você não chega. Se você não tapar, né? Tapar não. Se você não fechar, vamos dizer, fechar os olhos, num bom sentido, os olhos da carne que acaba muitas vezes olhando para uma situação ruim, acaba se alimentando daquilo. Se você não fechar os olhos para aquilo e abrir os olhos para a luz de Deus, para o que Deus está falando, você não vai ver a glória de Deus. Paulo, por exemplo, ele conseguia ver o mover de Deus? Ele conseguia entender o que Deus fazia através dos cristãos? Ele não conseguia entender. Ele teve que ficar cego. Aí ele ficou cego, aí pronto. Agora o que eu vou ver? Não vou ver nada, mas ele ouviu. Ele ouviu a voz de Deus e foi. Quando os olhos dele se abriram, as escamas caíram, os olhos realmente dele se abriram. Os espirituais, que foi onde ele começou, saiu e foi adiante pregar o evangelho. E fazer toda a obra maravilhosa que fez. Amém? Amém. Deus, ele está te chamando da mesma maneira, para você ir adiante, na direção dele.
Ah, uma porta maravilhosa se abriu, agora é a direção de Deus, eu não vou nem ter tempo de ir na igreja. Então é a direção de Deus? Com certeza não. O que vai acontecer? Você vai crescer 1 mês, 2, quem sabe 3, e depois vai quebrar a cara. Por quê? Porque você deixou, infelizmente, o Deus que estava te guiando. Você não vai vencer. Não, pastor, eu estou ouvindo a Deus e vou seguir com Deus. Então você vai ter vitória. Como? Seguindo a vontade de Deus, fazendo segundo a vontade de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Coloque isso no teu coração. Deus, Ele te chamou para uma posição muito boa. E Ele está te olhando dessa maneira. Começa a se enxergar assim também. Comece a se ver dessa forma. Agora, como que você vai alcançar? Fé e ousadia. Amém? Amém? Fé é pela palavra, ousadia é pela ação. Você tem que ter ação. Tem que agir. Não é agir só em oferta, não é agir só em dízimo. Você tem que agir na fé de orar, na fé de olhar ao seu redor e Deus te colocar as oportunidades certas que Ele quer te dar. Força que você vai colocar diante de Deus e Ele vai te usar. Ousadia de fazer uma oração com Deus, até mesmo apresentando a Ele: Pai, eu estou assim na situação, mas o Senhor está me vendo melhor, então eu quero esse melhor. Eu quero uma porta melhor de emprego, porque onde eu estou não está bom. Eu quero uma porta que eu venha ganhar tanto, no mínimo tanto. Trabalhando menos, ganhando mais, e através dessa porta, Deus, eu faço um pacto com o Senhor. Que pacto, pastor? Eu vou dar para o Senhor algo a mais. Sei lá. Aí é contigo e com Deus. Vou fazer 20% todo mês de dízimo em vez de 10%. Não é obrigatório, não, é contigo. É com você. Eu vou fazer. Eu vou fazer uma oferta especial, eu vou pagar uma parte do aluguel da igreja, eu vou fazer algo diferente. Ter essa ousadia na fé. Amém? Amém. Ter essa disposição de orar, de falar com Deus, de dizer como será. Agora, se você ficar amedrontado com as coisas, se você ficar aceitando o que está acontecendo, Ele está te vendo numa posição maior, mas você não consegue se ver. Ele está te vendo crescer, mas você não consegue ver você crescendo. Se você não conseguir ver isso, como que você vai chegar lá? Você tem que enxergar isso, sem ganância, sem loucura, com sabedoria. Amém? Pela palavra, senta e vamos aprender. Vamos lá. Tem que crescer, tem que se edificar. Colossenses, capítulo 2. Deus é tremendo. Ele é muito lindo. Aleluia. Achou Colossenses 2? Versículo 18. Presta bastante atenção nas palavras. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Diga amém, Jesus. Olha só o 18 de novo. Você está em Colossenses 2,18? Tá? Vocês estão meio perdidos aí? Tá não, né? Tá aí? Tá direitinho? Ela não tá? Ajuda aí, ô pastor. Colossenses 2,18. Isso. Colossenses 2,18. Show aí, pastor? Show? Show. Vamos lá. Então, capítulo 2, versículo 18. Vamos ver o 18 de novo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Olha só, pretexto de humildade e culto dos anjos. Existe aí fora, existe aí nesse mundão afora, muita gente que não concorda com o cristão que prospera, que não concorda com o evangelho pregado falando sobre prosperidade. Tem muito crente aí fora
que diz que isso aí é heresia, que não é assim, que não tem nada que falar sobre prosperidade nas igrejas, que tem que falar só sobre salvação. Bom, salvação eu tenho certeza que a gente andar na santidade, nós vamos chegar lá. Amém ou não? Eu sei o que eu tenho que fazer. E com as finanças eu preciso aprender muito ainda. Então Deus, ele quer ensinar. Por quê? Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus da prosperidade. Ele derramou prosperidade. Ele distribuiu aos homens. E ele disse, se quiser ir me ouvir. Então quem não quer ouvir, problema dele. Não é? Eu quero ouvir. Você quer ouvir? Então, tudo aquilo que vem com pretexto, com isso, com aquilo, tirar você da fé, rejeita. Ô pastor, essa semana mesmo eu vi um vídeo, está batendo com tudo que o senhor está falando, está vendo? Deus, ele sabe de tudo. Você de repente está aí ouvindo certas coisas, irmão, o que diz logo em seguida? Metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal, compreensão, não entende nada, está totalmente cego, não compreende nada das coisas de Deus. Sai fora disso, não dá ouvido a isso. Para que isso vem? Uma porta grande e eficaz se me abriu, e muitos são os adversários. Eles são os adversários. Para que adversário vem? Para impedir. Adversário vem para te segurar, para não deixar você ir. Agora, como a gente já falou aqui várias vezes, se o adversário aparecer com cara de demônio, você vai correr? Não mesmo? Você vai orar? Você vai repreender? Vai botar ele para correr? Ele sabe disso, não sabe? Então como é que ele vai aparecer para você? Em forma de anjinho. Bonzinho, amiguinho, missionariazinha, conhecedorzinho da palavra, ou até muito estudado. Ou estudou tanto que ficou enfadado pelo estudo da carne, como a Bíblia fala. Não entendi nada, por quê? Versículo 19. E não ligado a cabeça, da qual todo o corpo, provido, ou seja, provido por ele, pelas palavras dele, e organizado pelas juntas, a palavra de Deus, e ligaduras, as ações que nós vamos fazendo, vai crescendo em aumento de Deus. Diga amém, Jesus. Não adianta. Se nós não estivermos ligados à cabeça, não vai. Essa turma que não fica ligada na cabeça é carnal compreensão. Compreenda isso. Não, pastor, mas eu acho. Para de achar. E encontra. Porque esse negócio de ficar achando, não é bom não. Você tem que encontrar. Encontrar o quê? A verdade da palavra de Deus. O que Deus fala ao meu respeito? Ele fala que ele tem vitória sobre a minha vida para me dar? Tem. Então eu quero. Ele fala que se eu acreditar, se eu ouvir a Deus, eu vou ter o melhor dessa terra, então eu quero esse melhor. Ele diz para não ter ganância, então não terei. Ele diz para não ser avarento, então não serei. Ele diz para fazer votos, compromissos, ofertas e dízimo, então farei. E ele diz que abre a janela do céu e derrama-se bem sem medida, então vou esperar. Ele diz para mim apresentar ele minhas razões para que ele me justifique, então vou apresentar. Amém ou não? É ser sábio, está ligado com ele. Ele fala, a palavra é dele, você está ligado com ele, então você está vivendo e sendo provido por ele. E a pessoa que é provida por Deus, ela não tem falta de nada, absolutamente nada. Vamos voltar ao profeta Elias, mesmo em tempo de fome, de escassez, ele não teve falta de nada. O Senhor sustentou com os corvos, depois sustentou com a viúva, o Senhor, ele guarda, ele sustenta. José, vamos voltar em José, tudo aquilo que ele passou, como o pastor sempre fala, e depois ele estava lá governando, e enquanto toda a terra estava com fome, eles estavam lá em riqueza de comida, venderam a comida, compraram propriedades em troca de comida, compraram terras, compraram isso, o reino de Faraó ficou mais rico ainda, por causa da sabedoria de José que estava com Deus, ele era provido pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, amém? Ele ouvia de Deus, ele atendia a palavra de Deus. Os sonhadores, os adivinhadores, os magos foram lá, não conseguiram revelar o sonho. Por quê? Porque eles eram inchados na sua carnal compreensão, não dava para eles saber o que está acontecendo. Eles eram carnais, buscavam coisas das trevas, coisas que não tem nada a ver, coisas da carne, do pensamento, dedução e tudo mais. É que nem certos profetas que tem por aí, vai deduzindo as coisas da vida das pessoas, vai deduzindo direções da vida das pessoas, vai dizendo, faz isso que vai dar certo, a pessoa vai quebrar a cara. Ah, não, mas também, né? Não sei o que lá. Não, porque eu estou pensando nisso. Não, faz isso, mas meu pastor, não, é porque o teu pastor não entende. Então ele entende. Não está ligado com cabeça,
não está ligado com Cristo, não vai compreender nada. Amém, igreja? Por que eu volto? Por que Deus te colocou aqui? Por que Deus te colocou com essas palavras? Por que Deus colocou para você um pastor que te incentiva e te cutuca? Para você ser fiel, para você levantar a mão aí, para você vir aqui na frente pegar envelope, para você fazer voto, para você realizar dízimo, para você ser de fé. Por que Deus colocou um pastor assim, hein? E não é aquele que fica pedindo, mas fica ensinando. Peço, ainda peço pouco, mas ensino para você agir com sabedoria, ligado com cabeça, sendo provido por Ele. Diga graças a Deus. Mas você tem que começar a viver isso. Como? Fecha os ouvidos para as conversas alheias, para aquilo que não sai desse altar. Fecha os ouvidos para isso. Ah não, pastor, eu ouço, mas não dou bola. Você está errado só de ouvir. Ué, mas não contamina, não é? Que entra, não contamina. Não é o que sai? É, isso mesmo. Aí você começa a ouvir, aí vai que entra, encaixa direitinho. Daqui a pouco vai sair. Pela sua boca, pelo seu pensamento, pela tua ação. Você começa a fechar, começa isso, começa aquilo. É aquele que chega para você, sabe por que eu parei naquela igreja? Porque o pastor pede demais. Olha a situação da pessoa como está. Vai e observa. Vai e observa a fundo. Abre os teus olhos. Aquele que não está ligado com a cabeça, que é Cristo, ele vive na sua carnal compreensão. As direções e as palavras vão ser todas carnais. Não vai ter nada de Deus. Isso é bom? Terrível. Você não tem que ouvir isso. Pastor, de vez em quando bate um sentimento, você não tem que ouvir esse sentimento. De vez em quando vem um medo, você não tem que ouvir esse medo. Você tem que confiar em Deus. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que se apegar a Deus. Olha quantas vezes, não sei se vocês já fizeram essa besteira, mas quantas pessoas aí fora você já viu que fez tanta besteira? Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está aqui, outra hora não quer estar, quer já viajar, quer ir para outro país, quer ir embora para o Brasil, quer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Loucos são os que hoje estão pensando isso. Por quê? Já agora com o negócio de impeachment da presidenta lá, que já entrou em processo. Estão falando até de poupança do governo, que o governo vai tomar a poupança dos outros. Espero que não tome, né? Espero que isso caia por terra, porque, infelizmente, naquela época, muita gente até se suicidou naquele tempo. Estão falando de um monte de coisa que está para acontecer aí. Louco e carnal compreensão é aquele que pensa uma coisa dessa. Não, agora acho que é o momento. Momento? Não, eu orei e senti paz. Paz da onde? De onde veio essa paz? Da onde? Não, então, pastor, eu queria que o senhor orasse e abençoasse para mim ir. Eu vou poder orar. Mas não para dizer que vai dar tudo certo, que tudo vai se encaixar, que vai ser uma benção. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou ligado com cabeça. E quem manda é Ele. Amém? Eu obedeço o que Ele fala. Eu faço o que Ele diz. Fora isso, prefiro ficar fora, porque senão vai partir da minha carne. E partindo da minha carne não é bom. Amém, igreja? Então abre os seus olhos. Abre o seu entendimento. Para a gente terminar e orar, Efésios 4. Vamos lá. Efésios 4. Olha por que Deus me colocou aqui para você. Efésios 4. Vai lá. Efésios 4, versículo 11. E Ele mesmo, Ele Deus, né? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e leitores. 12. Querendo o quê? Aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação. Então, para que Ele me colocou aqui? Diga a pessoa do seu lado, para me ensinar. E diga a ela, para te ensinar. Amém? Foi para isso que Deus me colocou aqui. Para ensinar você a direção e a palavra de Deus, para a edificação do corpo, da tua vida, e você faz parte de um corpo, não faz? O corpo de Cristo. Você tem que estar junto para crescer. Você tem que estar na mesma cabeça para crescer. Você tem que estar ligado da mesma maneira para ir adiante. Como diz mais aí, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais
Meninos inconstantes. Diga o teu irmão do lado, nada de ser menino inconstante. Isso, há que ser bobo. Levados em roda por todo o vento de doutrina, o que falam aceita. Criança que é assim, pega a bala de todo mundo. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, a igreja, nós, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Diga glória a Deus. Compreendeu ou não? Você está aqui para aprender, eu estou aqui para te ensinar. Você ouve, você dá ouvidos a isso, larga de ser menino, larga de dar ouvido a coisa que não tem nada a ver com o evangelho, religiões, ou até mesmo palavras de certos crentes por aí que vêm para ti atrapalhar. Sai fora, cai fora dessa gente, pastor, não fala assim, você me perdoa, mas aquele que vem atrapalhar você, que vem tirar você da fé, aquele que vem para fazer você tropeçar, poxa, espera aí, como é que você quer que eu fale então? Eu zelo pela sua vida, eu oro por você, eu clamo pela sua alma, eu quero ver você no reino do céu. De repente eu olho e você está perdido, por quê? Porque alguém falou algo, você deu ouvido e se perdeu. Como é que você quer que eu fale então? Compreende ou não? Desperta. Oxe, é mais fácil de repente dar ouvido a quem não está ligado ao cabeça do que quem está ligado? O que será melhor? Pensa nisso. Amém? E firma os teus passos. Para de ficar aí dando ouvido muitas vezes com o menino. Não, mas será que é isso? Será que é aquilo? Será que não é melhor assim? Será que não é melhor assado? Criança que é inconstante. Criança que aceita tudo muitas vezes. Criança muitas vezes você compra ela com doce. Não é? Você compra ela facilmente, compra ela simplesmente, é um doce, né? Algo assim, sei lá. Já que a Sayuri também se der um brigadeiro, você compra ela. Mas tudo bem, né? Vai estar agindo como criança, né? Mas se for adulta, ela não vai aceitar. É ou não é? É ou não é? Aí tem um outro lá que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu não dou ouvido a isso. Por quê? Eu estou ligado a Cristo. Eu vou permanecer firme em Cristo. Fulano, tem uma palavra para você. Desculpa, mas quem tem palavra para mim é o meu pastor. Não, mas poxa, você não aceita? Não, não aceito. Por quê? Sei lá, vai que você diz uma besteira aí, me atrapalha. Não, mas eu também conheço a palavra, então guarde ela para o seu coração. Eu já estou sendo alimentado. Estão entendendo ou não? Ah, pastor, acho que isso é radicalismo. Então vai, faça o teste. E depois me dê mais trabalho. Orar, clamar pela sua vida, chorar por você aos pés de Jesus, ir atrás de você. Eu não sou muito de fazer isso. O meu ir atrás é mais na oração. Por que o senhor não vai atrás? Porque a palavra aqui é muito clara, muito direta, é muito aberta. Todo mundo sabe e entende facilmente o evangelho aqui. Amém? Só se perde quem se desvia, quem quer. Só deixa de vir quem não aceita as verdades daquilo que é pregado. Então abre os teus olhos. Para que Deus está te ensinando tudo isso? Para você crescer. Amém? Para você prosperar. Para você ir adiante. Para você tomar posse de coisas maiores. Porque Ele quer que você chegue até lá. Mas tem que ser com sabedoria. Tem que ser ligado com o cabeça. Quem é ligado com o cabeça não faz besteira. Não fica se metendo em dívida. Não fica se enroscando na caminhada. Não. Ele vai na direção do cabeça. Ele vai na direção de Deus. Ele compra quando há oportunidades e há necessidade, ou mesmo não há uma necessidade, mas tem a oportunidade que quer desfrutar. Compre. Maravilha. Vai pagar? Vai te enroscar? Vai te atrapalhar? Não. Vai impedir de fazer compromisso com Deus? Não. Compre. Agora, sempre na sabedoria de Deus. Algo para que você venha desfrutar e não algo que você venha jogar fora do lixo. Não algo que venha ser uma besteira na sua vida, mas algo que venha realmente você desfrutar. Algo que realmente seja algo bom. Não é só pelo momento da compra ou pelo momento do gasto,
mas é por muita sabedoria, inteligência. Amém? Aí Deus vai te dirigindo, vai te guiando em todos os passos. Quando? Quando você está ligado com cabeça. Qual é a melhor forma de você estar ligado com cabeça? É você ouvir 100% o que o teu pastor te ensina. Porque eu fui te chamado para isso, para ensinar. Te ensino no temor de Deus ligado com cabeça. Se você for inteligente, você ouve, você acata e você pratica. E isso vai fazer você crescer muito para a glória de Deus. Amém? Agora, ouvido e acatado, eu acredito que muitos de vós têm ouvido e acatado. Agora, o que está faltando? Isso. Está faltando ação. Está faltando ousadia da tua parte. Está faltando você parar, se preocupar menos com a situação que, vamos dizer, possa ter alguma complicação em algum lado. E Deus, mostra para mim. Dá visão, usa o pastor. Faz eu ver ao longe, enxergar ao longe. Me dá direção, Senhor. Amém? Acho que eu vou fazer um investimento. Espera aí. Pastor, o senhor tem um tempo para me ajudar? Você sabe que eu vou dar esse tempo. Você me conhece, você sabe disso. Então eu quero essa instrução disso. Mas, lembrando sempre, nunca se esquecendo disso. Quer falar comigo? Esteja pronto para ouvir e que ouvir e não obedecer é fazer o de bobo. É fazer eu perder o meu tempo precioso. Porque ele é precioso. Eu faço muita coisa na vida. Então ele é precioso. Amém? Fazer eu falar com vocês, se eu não seguir, é você fazer o de bobo. Fazer o de bobinho. Então não faz isso. Amém, Jesus? Não, pastor. O momento exato vou lhe procurar. Fique à vontade. Fique à vontade. Mas ouve e vai. Tenha certeza no teu coração que o que você ouvir, você vai fazer. A direção que você ser dada, você vai realizar mesmo. Sem titubear, sem chorar, sem espernear, sem se jogar no chão, sem reclamar, sem nada. Abrir o olho e falar, tá, estou indo. Vai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ô, Senhor, estou indo. É desse jeito. Amém? Aí eu creio que a vitória vai ser completa. Ah, mas tem essa dificuldade, tem esse obstáculo, tem esse problema, tem fulano, tem... Ei, complicado. Ah, meu Deus, como está difícil. Vai ficar mais. Por quê? Porque você não enxerga ao longe. Você só consegue ver o que está diante do seu nariz. Você não consegue ver o a mais que Deus tem preparado para você. E Deus tem mais preparado. Por isso Ele tem falado tanto. Amém, Jesus? Eu quero ver o dia que vai se levantar, como eu já disse, pessoas aqui para dizer, pastor, esse mês o aluguel é comigo. No outro mês, o outro disputar com o outro. Não, deixa eu pagar esse mês. Não, você pagou o passado, deixa eu ir no próximo. Mas por quê? Porque vai estar sobrando na sua vida. Para você fazer isso, tem que estar sobrando. Ou uma atitude de fé, e você tem que ter o dinheiro para pagar. Amém? Então tem que chegar esse momento. Tem que chegar esse tempo. Mas como que ele vai chegar? Com você ouvindo, obedecendo, indo, tendo ação e ousadia. Aí Deus vai te usar. Deus vai começar a arrebentar tudo aí diante de você, que precisa ser arrebentado, abrindo porta, e você passando por elas e tomando posse de tudo que Deus tem para você. Como? Dando ouvido e mantendo o pé no chão. Confiando e acreditando na direção de Deus. Amém, Jesus? Como foi pregado semana passada, eu acho, ou retrasada, que foi falado sobre dívida, que foi falado sobre você não comprar nada até acertar a dívida, foi falado para você não fazer gastos e tudo aquilo que você fosse gastar, ofertar, glória a Deus se você obedeceu isso. Obedeceu, ou não vamos dizer obedecer, né? Porque Deus mandou, Deus ensinou. Vamos dizer que você recebeu e disse, vou fazer, e começou. Glória a Deus por isso. É sinal de que você é um bom ouvinte, um bom aluno. Você vai passar de ano. Certeza que você vai passar de ano. E vai passar com nota boa. Vai passar com aplauso. De quem? Das testemunhas. Que testemunhas? A nuvem. Os profetas, os antigos que estão de olho em nós. Vai passar com o testemunho dos anjos, glorificando você e te exaltando. Amém, Jesus? Mas se você não ouve, aí é complicado. Aí você fica na labutação, fica na... Parece que é um bicho que quer te engolir vivo, não é?
É ou não é? Parece que é uma coisa que quer te enroscar assim de uma maneira e deixar você preso. Puxa, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu fico falando essas coisas, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Eu estou a caminho de força. Não, você não está numa caminho de força. Como eu disse, Deus mandou. Deus ensinou. Aprende e faz quem quer. Amém? Seja sábio, seja inteligente e vai nessa fé. Você vai ter resposta, tenho certeza. Por quê? Porque eu estou ligado com a cabeça. Prova disso é essa mensagem. Quando Deus me deu essa mensagem, a primeira parte que Ele completou agora, igreja. Um pouco tempo antes de eu descer do culto, Deus me deu a palavra de Efésios. Tinha me dado a palavra, deu a palavra de Colossenses, que Ele tinha dado a palavra de Efésios hoje. E quando veio essa mensagem, eu falei, Jesus, mas o que tem a ver hoje? Hoje é finanças, Pai. O que tem a ver com a ligadura, com a cabeça, com o corpo? E eu fiquei meio encafifado, e o Espírito Santo falou, vai que eu vou te usar. Então tá anotado. Aí Deus vem e acrescenta Colossenses. Aí eu comecei a dar risada aqui no começo do culto, porque tudo que foi comentado no começo do culto está escrito aqui. Deus, Ele é sábio. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele sabe o que você passou esses dias. Deus sabe o que você ouviu. Deus sabe o que mexeu o teu coração esses dias. E Ele está querendo que você saia fora disso. Ouça isso aqui e cresça. Amém? Ele está cuidando de você, como a Bíblia fala, como a galinha cuida dos seus pintinhos, embaixo de suas asas. Ele está guardando você como Ele disse que guardaria, como a menina dos seus olhos. Queira esse carinho. Queira esse cuidado, porque você vai vencer se você quiser. Amém? Você vai vencer, é certeza disso. Graças a Deus. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Fique de pé, vamos falar com Jesus. Você que está em casa, você também pode ter essa vitória, só depende de você. Se você quiser aprender mais, então você continue assistindo aí, a IBNN. E se você quiser participar de um dos nossos cultos, fique à vontade. Temos igreja espalhada pelo Japão, entra no nosso site www.iibnn.com e você vai aí ver onde temos as igrejas, os pastores e tudo, para você participar conosco à vontade, tá? É gratuito, é livre e você só tem que vir com o coração para aprender. Se você quiser vir com o coração para ensinar, então vai para outro canto que aqui não é o seu lugar. Você tem que vir com o coração para aprender, porque professor já tem aqui, tá bom? E aí com certeza Deus vai te ajudar e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 8 horas da noite, estou aqui. Domingo, 6 da tarde. Fica com Deus. Tchau. Glória a Deus. Nós vamos orar.